Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a doutora Márcia Garcia. Estamos hoje em mais um episódio do Reconecte-se Cast. Aqui é um espaço de acolhimento, de verdade, de reconexão com a sua melhor versão. E hoje a minha parceira Renata Sardinha não está aqui ao meu lado. Aqui nós falamos de vida real, emoções, desafios, autoestima e principalmente sobre o poder de recomeçar. Por que eu estou sozinha? Será que ela não está aqui ao meu lado, hein, gente? Hoje a nossa convidada especial é a doutora Renata Sardinha. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Márcia. Hoje Estar nós vamos... aqui do outro lado, né? Isso. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas com ela e seja muito bem-vinda. Obrigada. A Márcia falou assim, olha, eu quero conversar um pouquinho com você e falar sobre o consultório, sobre o que mais você escuta dentro do seu consultório, a sua conexão com as mulheres. Eu quero entender um pouquinho isso e eu vou fazer algumas perguntas para você. Pronto. E a gente vai conversar. Então, eu estou pronta. Conta um pouquinho pra gente aqui. Eu sei que você no primeiro episódio já falou, né? Mas me fala um pouquinho mais. Por que você quis fazer medicina? Eu quis fazer medicina quando eu tinha 14 anos de idade. Eu não sou de Cuiabá, eu sou de São Paulo, capital. Nasci na zona norte de São Paulo. Eu sou a primeira médica da minha família. Meu pai era taxista na época. E nós éramos muito humildes. E, do nada, eu comecei a ter o desejo de ser médica. Mas, na realidade que eu vivia, não era possível. Mas e você se inspirava em alguém lá com 14 anos? Não me inspirava, não. Eu nem sei te falar, assim, mas foi algo de Deus, assim, sabe? Eu sempre fui uma criança mais empoderada, uma mulher à frente do que eu vivia naquele tempo. Não do que eu vivia, do lugar que eu estava. Então, eu era uma mulher à frente do lugar que eu estava. Eu fui criada numa igreja evangélica, era uma menina que crescia ali na Zona Norte com uma realidade financeira limitada, e eu via que a minha mentalidade era muito diferente do que eu vivia ali. E quando eu falei que queria fazer medicina, as pessoas ficaram, mas por que você não escolhe outro curso? Faz um curso mais tranquilo de passar no vestibular, me deram várias opções. E você sempre foi estudiosa? Eu assim, não vou falar pra você que eu era a nerd da sala. Mas eu sempre fui aquela que sentava no meio, que enrolada. Bagunçava quando podia bagunçar, mas quando precisava estudar, eu tinha foco. E aí nasceu o desejo de eu fazer medicina. E eu tenho até um orgulho de falar isso, que eu nunca tive plano B, nem quando eu era adolescente. Eu não tive plano B. Todo mundo, faz um curso. Não. E você fez público? Meu colégio foi público, eu nunca fiz escola particular. Tanto o colégio quanto a faculdade? Sim, a minha primeira faculdade... Não, o meu primeiro ensino pago foi no cursinho. Mas olha que legal, meu pai, ele é muito sonhador, assim como eu. E quando eu falei pra ele que eu queria fazer medicina, ele foi o único que me apoiou. Ele, tô com você. Eu vendo essa casa pra você ser médica, bora. Lindo. Então, ele me levava a todos os vestibulares, ele super me apoiou. E aí, como eu não tive uma base de ensino, porque eu estudei no público, eu não consegui passar numa faculdade pública. Mas meu pai foi um homem sempre muito econômico, guardou dinheiro. Nossa, e eu consegui fazer uma faculdade privada. E você estudou, né? O negócio é estudar, gente. Mesmo privada, era muito difícil passar no vestibular. Com certeza. E eu passei no Rio de Janeiro, fui pro Rio de Janeiro. Nossa. Eu morei em São Paulo, fui pro Rio de Janeiro com 20 anos de idade, em 2007. E minha vida, acho que a minha transformação, o meu propósito começou... A minha vida mudou ali. E você sempre morou no Rio, até conhecer o Antônio e vir pra Cuiabá. Então eu fui de São Paulo, com 20 anos eu mudei pro Rio pra fazer a faculdade. E na faculdade eu conheci o meu esposo hoje. Então eu vejo exatamente isso. Por que eu não passei em outras faculdades? Porque o meu propósito era exatamente ir no Rio de Janeiro, conhecer o Antônio, fazer a faculdade onde eu fiz, as pessoas com que eu me conectei e que eu tenho amizade até hoje, né? O meu grupo de amigos. Então eu vejo como propósito, principalmente o meu casamento, né? A construção da minha família. Com certeza. E hoje eu estar em Cuiabá por Aí conta você disso. terminou a faculdade, fez os cursos e voltou para São Paulo. Aí eu terminei a faculdade em 2013.
13, 14 e voltei para São Paulo. Então, o meu marido é oftalmologista, sempre quis ser oftalmologista, então a gente foi se especializar, fazer residência em São Paulo e veio a pandemia em 2020. Eu nunca quis vir morar em Cuiabá, eu batia muito no pé, assim, com meu marido. Não, Cuiabá nunca, uma cidade muito quente, tá. E quando foi em 2020, eu comprei uma clínica em fevereiro. Em março veio a pandemia. Como que você compra uma clínica e começa a pagar funcionário com a clínica fechada? Foi isso que aconteceu. Então, as nossas reservas, tudo que a gente tinha juntado, tinha investido ali, a gente teve que sobreviver aquele ano. E eu tava grávida do meu segundo filho, do Gustavo. Então, foi tão, assim, cansativo, estressante viver aquela fase. E aí meu filho nasceu. Isso que meu filho nasceu, o Antônio trabalhava muito. E ele trabalhava em outra cidade, demorava 2 horas para ir, aquela logística doida de São Paulo. E aí eu comecei assim, Deus de novo falando comigo, me tocando que não tava, que eu comecei a falar, meu Deus, o que tá acontecendo? O que o senhor quer me mostrar? Eu não tô bem. E chegou um dia que eu cheguei no meu marido e falei, você quer ir para Cuiabá? Ele, sim, eu quero ir para Cuiabá, sempre foi o meu sonho, você sabe disso, mas aí ele já falou, só que eu não quero discutir com você sobre isso, eu tô aqui, tô feliz, fica tranquila, eu não quero falar sobre isso. Eu falei, não, hoje é diferente. E ele dava aula numa residência nessa época, ele era preceptor de cirurgia e tal, e eu falei pra ele, qual é o último dia que você vai dar aula nessa residência? Aí ele falou, 19 de fevereiro. Eu falei, então dia 20 de fevereiro a nossa mudança sai daqui para Cuiabá. E você tinha certeza disso? Ele tava tomando banho. Ele abriu o box e ele falou assim, como assim? Eu falei, dia 20 de fevereiro a nossa mudança sai. E dia 20 de fevereiro a nossa mudança saiu. E a gente chamou os pais dele, nós viemos pra Cuiabá. Que ano foi isso? 2021, que eu falei pra ele, e nós viemos 2022. Certo. Aí a minha clínica, eu precisava vender, mas eu fiquei super tranquila, eu falei, Deus... Porque depois que eu falei com ele, que eu aceitava vir para Cuiabá, eu senti paz no meu coração. E eu falei, entendi. Acabou o embate também, né? Acabou. Eu falei, eu entendi tudo, é isso que eu preciso. O casal tem que andar juntos. E tudo começou a dar certo. Então, eu vim pra cá, minha amiga tinha uma amiga minha de faculdade tem uma irmã que mora aqui. A minha amiga mora em Manaus e a irmã dela mora em Cuiabá. Ela comentou com a irmã dela que eu viria pra cá. A irmã dela me colocou em contato com uma dona de uma clínica e eu já tinha agenda aberta antes de estar aqui. Então, quando eu cheguei aqui, minha agenda já estava cheia. Cuiabá é isso, Mato Grosso, né? E meu marido, que o pai dele é oftalmologista aqui na cidade, ele cresceu com o sobrenome tradicional aqui, ele não tinha agenda. E eu vim aqui sem nome nenhum e já tinha agenda. Era pra você vir pra Cuiabá mesmo. Era pra eu vir. E então eu cheguei na cidade, nós viemos, a clínica, e ele, Renata, e a clínica? Eu falei assim, só descansa no senhor, que as coisas vão dar certo. Então, uma semana antes de eu estar aqui, em Cuiabá, o comprador chegou, comprou a clínica, deu tudo certo. Nós viemos pra cá, sem deixar nenhuma pendência em São Paulo. E aqui começou... Veio definitivo mesmo, né? Definitivo. Com o coração. E você veio pra fazer dar certo também, acredito nisso, porque você veio decidida, né? Então, decidida. Eu lembro, assim, que nós viemos de carro, que a gente trouxe uns animais dentro do carro, e eu olhei, assim, saindo de São Paulo, eu falei, não vou olhar pra trás, que eu tenho certeza que a história que eu vou escrever agora, ela é muito melhor do que a que eu tinha aqui. Eu tinha certeza, assim, sabe? Que história linda. Não, e eu vim, não lindo. olhes para trás, eu vim assim, sabe? A minha mãe, eu cheguei nela, eu tava com 2 filhos pequenos, um de 6 meses e outro... Não, um de 1 ano e o outro de 1 ano e meio. Um de 1 ano e meio e outro de 3. Falei, mãe, nós vamos para Cuiabá. E a minha mãe falou, mas como você vai fazer com 2 crianças pequenas? Eu falei, mãe, você tem uma opção agora, ou vai com a gente ou fica. Sua mãe de lá, nascida e criada. A minha mãe, nascida e criada, nunca saiu de São Paulo pra nada. Difícil pra ela também, né? Muito. Ela falou assim, eu vou, porque como que eu vou deixar você ir embora com essas 2 crianças que são a minha vida? Então, a minha mãe veio na frente, a gente se desfez das coisas dela. Meu pai, assim, bora? Depois Ele sempre, né? Depois Bora. que meu pai me formou, que eu consegui chegar aqui, nada mais pro meu pai, ele falou, eu tô com você, vamos. E eu cheguei aqui, deixei meu sobrinho, minha irmã lá em São Paulo, e depois de 6 meses, eles também
não conseguiram ficar sem a gente, que a gente é uma família unida, é só eu e minha irmã, e meu sobrinho, minha irmã falou, olha, ele não tá conseguindo ficar sem vocês, eu preciso ir pra Olha, aí que também. história linda e inspiradora, Renata, porque assim, quando você conta, né, que seu pai era taxista Sim. e sua mãe, A minha mãe era dona de casa. dona de casa, então assim, lá em São Paulo, então assim, muita gente acha, né, Minha já mãe vem nunca de uma trabalhou família, fora, né? Sempre que cuidou tem da gente, condições. não. Então assim, a coisa ela dá certo, sim, para você também já tinha, você sabia o que você queria. Sim. Quando a gente fala, né, o que eu quero, né? A pessoa tem que saber o que ela quer. Que aí ela sabendo o que ela quer, ela vai percorrendo, né, o que tem que ser feito para chegar lá, foi o que você fez. E não corajosa ter, também. E não ter plano B. Não ter plano B. É isso. E entender o que eu preciso fazer para chegar aonde eu quero chegar. Beleza. Entendi toda essa história, mas hoje a gente vai falar eu quero falar sobre o que você faz dentro da sua clínica hoje. E existe muitos mitos e verdades. Então vai ser mais ou menos, a gente vai entrar nessa questão de mitos e verdades, eu quero que você esclareça algumas coisas. Eu, como sua paciente, né? E provavelmente as dúvidas que eu tenho, muitas pessoas também têm. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre reposição hormonal e câncer. É polêmico? É, porque uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Eu queria saber se você escuta muito essa pergunta e de uma forma assim bem clara, o que você poderia nos orientar, o que tem pra gente, porque que o paciente precisa saber sobre reposição hormonal e câncer. Olha, antes de eu falar qual é a reposição hormonal, só vou falar sobre o meu propósito com as mulheres e a medicina. Além de eu ter sido uma criança à frente do meu tempo, de ser uma mulher à frente do meu tempo, nas condições que eu vivia, eu entendi o que eu precisava fazer. Quando eu comecei a trabalhar dentro da endocrinologia, eu trabalhei em outras áreas, mas quando eu cheguei na reposição hormonal, que eu consegui transformar a vida da mulher, eu entendi tudo. Eu falei, exatamente, eu nasci para isso. Então, aquela criança, aquela adolescente, era exatamente, ela precisava estar aqui. Então, é isso que eu faço dentro do meu consultório. A reposição hormonal e o câncer é um assunto polêmico. Ontem, eu atendi acho que 4 pacientes, 2 falaram para mim isso. Doutora, eu preciso... Eu identifico que eu preciso da reposição hormonal, mas eu tenho medo que a tia do meu marido teve câncer de mama. Então, é sim um assunto que eu converso todos os dias com diversos pacientes dentro da clínica. O que aconteceu foi um estudo feito em 1990, que ele foi publicado acho que em 2002. Nessa época, a idade das mulheres que eles fizeram a reposição hormonal não foi uma idade que a gente costuma fazer. A média da idade das mulheres eram mais ou menos 63 anos. E o tipo de hormônio usado nesse estudo não é o hormônio que a gente usa hoje. Foi um hormônio equino. Então, não tem assim... Foi feito para dar errado. Um hormônio que não é bioidêntico em uma mulher que já tinha passado do que a gente chama de janela de oportunidade. Certo. Então, foi um hormônio que teve, sim, a incidência maior do risco de câncer de mama. Só que foi um estudo que ele foi tão impregnado na época que hoje as pacientes ainda chegam no meu consultório falando, eu passei num ginecologista e ele falou, não vai mexer com isso, não. E aí, quando pensa no passa. colega, no seu colega médico, você pensa nele, porque o paciente né, ele é um pouco leigo em relação ao conhecimento. Sim. E quando chega no colega médico, o que você... Eu acho que, como médico, a gente nunca tem que parar de especializar, de estudar e de buscar o melhor para o meu paciente. Então, quando eu chego em uma mulher e falo, olha, deixa isso pra lá, eu tô abandonando ela. Eu tô abandonando ela, as queixas dela. Não existe uma mulher viver sem a reposição hormonal porque eu não estudei, eu não me especializei adequadamente e não estou condenando essa mulher por falta de conhecimento. É isso, condenar uma mulher por falta de conhecimento. Entendi. E existe uma idade certa pra gente iniciar a reposição hormonal? Hoje, pelo contrário de tudo que a gente viu nos anos passados, a reposição hormonal a gente inicia-se cada vez mais cedo. E eu sou o exemplo disso. Esse ano, com 39 anos, eu comecei a ter sintomas de uma mulher no climatério, e eu falo que eu, vivendo também o propósito do que eu faço, Deus quis que eu passasse isso também.
Então, eu não identifiquei no meu exame, eu fiz um exame em dezembro, o meu exame estava normal, assim como o exame das pacientes estão normais, e os médicos falam, seu exame está normal, ainda não. O meu exame também estava normal em dezembro. Mas eu comecei com uma tristeza, algo que eu não entendia o que estava acontecendo. Eu comecei com algumas alterações de temperatura, mas eu não consegui identificar. Cansaço extremo, mas eu atribuí ao meu filho de 2 anos que não dorme muito bem. Só que teve um dia que eu colhi o exame e o exame deu deficiência do hormônio, deu alteração. E eu falei, meu Deus, é exatamente isso que eu tô vivendo. Então, eu comecei a fazer em mim a reposição hormonal. Deu 10 dias que eu tava fazendo, a tristeza tinha ido embora, o cansaço extremo tinha ido embora. Eu parei de acordar 3 horas da manhã sem motivo. Esse é um sintoma, né? E eu tive tudo. Todos, pra você saber Até certinho. agora eu tô com esquecimento, que é o que a gente chama, né? Aquela névoa mental que a mulher tem, que vai falar a copa que ela não consegue falar. Ela tem que anotar tudo que ela vai falar, que ela esquece. Eu falo, meu Deus, você é perfeito, né? Tudo que a mulher hoje me fala, eu tive. Perfeito. Voltando ao câncer, eu lembrei de uma questão aqui agora que quero saber. E aquela mulher que teve câncer? Agora que eu queria. Tipo assim, ela fez. Qual tipo de câncer? Vamos pensar que foi um câncer de mama hormonal, que acho que é muito comum, né? Isso. Um câncer de mama, a gente vai entender se esse câncer de mama que essa mulher teve é dependente do estrogênio, que a gente chama estrógeno dependente. Se sim, Márcia, o que a gente vai avaliar? Sempre a gente tem que colocar na balança risco-benefício, como que essa mulher está vivendo. A gente não costuma repor nos primeiros 5 anos, não. Mas essa mulher também não é abandonada, não. Essa mulher não é abandonada. Tem outras medicações que não é hormônio, mas a gente pode tratar essa mulher com medicações. Ela tá com fogache, a gente trata com a medicação mais específica. Essa mulher tá deprimida, a gente usa alguma coisa. Fala pra mim, tem a diferença que as pessoas falam muito assim, tá tomando hormônio, tá tomando bomba. Como que é isso? Porque é muita conversa, então a gente fica, gente, como que é? Tá fazendo reposição hormonal, tá tomando bomba? Como é que funciona? Qual que é a diferença? A bomba, ela remete ao uso de anabolizante. Então, a gente costumou olhar para anabolizante como aquele cara da academia desse tamanho. Aquele fisiculturista que faleceu esses dias. Então, é isso que as pessoas enxergam quando fala anabolizante. Mas não tem como a gente ser... Eu como médica, trabalhando na área hormonal, eu não vou mentir para você. Primeiro, qual que é o significado da palavra anabolizante? Construção. O hormônio, ele é anabólico. Entendi. Então, assim, se eu passo um gel de testosterona para você... Seria, então... Márcia, você tá usando sim o anabolizante. Eu vou falar que não. Só que quando eu falo pra você, se eu falar, Márcia, vamos usar um gelzinho de testosterona, que é um anabolizante, você vai falar, doutora? Não dá. Deus me livre. Bomba. Meu Deus, eu passei com a doutora Renata. Não é isso. O paciente ele tem que ser informado. O que é anabolizante? Significa construir massa muscular. O hormônio faz isso. Certo, entendi. Agora vamos falar um pouquinho sobre os medicamentos para emagrecimento, né? Como a famosa, né? Tirzepatida. Ele é uma muleta para quem não consegue fazer dieta. O que você me diz com essa sua experiência sobre essa medicação, que você acha que foi uma das primeiras, né? Em Cuiabá, a usá-la praticamente. Sim. Olha, o emagrecimento, ele tem muito esse preconceito sobre tratar obesidade. Por médicos, por paciente. O paciente chega no meu consultório com muito preconceito. E a gente vai quebrando o paciente, trazendo ele para a nossa realidade. E hoje a gente vive uma era de emagrecimento que nós nunca tivemos. Hoje o que a gente tem acesso ao tratamento do paciente, antigamente, quando o paciente chegava com 150 quilos na minha clínica, eu encaminhava ele para uma cirurgia bariátrica. Hoje eu não encaminho mais. Hoje eu, inclusive, tenho 2 pacientes de 150 quilos. Tira da obesidade mórbida, né? Sim, que a gente já está com eles com menos de 120. Perfeito. E eles começaram a tratar, acho que agora, tem uns 5 meses. Imagina daqui um ano. 5 meses. Então, assim, hoje a gente consegue, mas o que é quando você fala muleta? É preconceito. Quando, Márcia, se você tiver uma pressão alta, como que você trata essa pressão alta? A gente vai tomar medicamento.
E por que a Pronto. obesidade não vou tratar com medicamento? É falta de força de vontade. Mas é porque é muito, né? As pessoas têm muito preconceito. Acham que a pessoa que é gordinha, ela é preguiçosa. Ela é Normalmente associam a preguiçosa, isso. ela só come. Isso. Então é muito preconceito. A paciente tá com alteração hormonal, porque quando eu engordo, o meu corpo ele tem várias alterações metabólicas para que eu fique nesse peso. Pra manter. Então, como que você faz para voltar para trás e ser um corpo magro? A gente tem que tratar o quê? O metabolismo. Só que para tratar metabolismo, não trata ficando sem comer, ai, fecha a boca. Ai, jejum não sei das quantas, alface, tira o carboidrato, proteína. O paciente faz o quê? Perde músculo. Sim. Então, é preconceito. Quando você fala de muleta, de... Eu tenho um paciente obeso que chega no meu consultório e fala assim, ai, doutora, eu quero emagrecer. Eu até te contei essa história uma vez, que a paciente falou assim pra mim, ela chegou em obesidade grau 3 no consultório, ai, eu quero emagrecer, ai, mas eu tô com medo. Eu não quero tomar remédio, não, tô com medo. Eu falei, medo do quê? Você já vive o pior cenário. Aí você mostrou pra ela esse cenário? Mostrei, eu falei, olha aqui o cenário que você vive. Você tem gordura no fígado, você tem pressão alta, você tem diabetes, você tem tanta coisa, então você já vive o pior cenário. Aí eu dei até o exemplo pra ela. Eu falei, é como se você estivesse afogando, eu te dando uma boia, e você tá com medo de pegar essa boia. Você tá afogando. E como que foi aí? E ela tomou um choque, né? Então, assim, o paciente, eu tô lá pra colher, mas muitas vezes a gente precisa ser verdadeiro. A gente mostrar. precisa ser firme com o paciente, porque senão também ele não... O que eu vejo muito, que às vezes o paciente, ele não entende a gravidade da situação que ele vive. Tá Então, acostumado, né? Tá acostumado. Tá ali com aquele sobrepeso, né? 10, 15, 20 anos. Ele fala, ai, doutora, eu tô com medo, eu tô inseguro. Eu falei, tá inseguro do quê? Tá com medo do quê? Vamos conversar, porque eu teria medo de continuar na situação que você E as se encontra. transformações de vida que você já viu ali dentro, em relação a... Vamos falar da obesidade. Eu vejo, para começar, eu vejo isso dentro da minha casa. Sim. Oh, uau, verdade. O meu marido saiu de 124 quilos, hoje ele tem Tinha que mostrar. 88,90. Tinha que vir uma fotinho assim, olha embaixo. Vamos colocar, vamos editar e vamos colocar. Eu vivo dentro da minha casa. Eu tenho outro marido hoje. E o que ele se transformou? Posicionamento profissional, médico, confiança. Hoje ele tem o faturamento dele muito melhor do que quando ele era um paciente, um médico gordinho. E feliz. Ele tem confiança no trabalho dele, ele entrega a mesma coisa, mas hoje ele entrega com mais convicção. Autoestima, né? Ele é mais respeitado. Então eu falo muito isso para homem lá dentro do meu consultório. A transformação que você vai viver aqui dentro, ela vai transcender, às vezes, na sua empresa. Sim. Você vai se enxergar como mais autoridade. Vai se posicionar diferente, vai estar mais feliz, né? Muito mais feliz, mais leve, fica mais animado, né? E aí ele começa a ver outras perspectivas. Autoestima também é pra autoestima homem, né? demais, não, você percebe. E quantos quilos ele eliminou? É quase 30, né? Um ano? Quase 30. Olha, eu vou falar, o safado foi rápido, viu? É. Ele emagreceu, não demorou muito, foi um dos pacientes, assim... Ótimo. Na verdade, ele era efeito sanfona, engordava e emagrecia. Como a maioria, né? Como a maioria. Mas quando ele aceitou ser tratado, que não é só aplicar a medicação, ele aceitou um tratamento, que é o que eu faço dentro da clínica com meus pacientes. E aí ele teve um resultado espetacular, e a gente faz reposição hormonal, a gente faz todo o acompanhamento dele, eu faço exames, ele faz aplicações das medicações, e assim, ele me fala o seguinte: hoje eu vivo uma vida que eu achei que não existia essa vida. Nossa, eu conheço já pessoas, você falou de 30 quilos, que já estão perdendo 50 quilos, Sim. 55 quilos. É outra pessoa, né? Perdeu. Sim, é uma bariátrica, Uma bariátrica. né? Sem cirurgia, né? Transformador mesmo, com certeza. Mas o Antônio é um exemplo, assim, é perceptível a mudança, assim, que ele teve, sabe? Eu vivo dentro da minha casa isso. O ano passado, no Dia dos Pais, eu dei uma camiseta M pra ele. Uau. Ele, na hora que olhou M, ele falou, não vai servir essa camiseta. Eu falei, isso vai servir. Porque a pessoa, ela demora pra se enxergar, né? Sim, às vezes a pessoa tá gordinha também. Gordinho. Sim. Ele não se enxerga. Não. Eu mesma emagreci também um pouco. Eu tava até vendo umas fotos minhas esses dias atrás. Eu pensei, gente, eu tava tão gordinha assim. Mas na época eu tava gordinha, eu não enxergava que eu tava gordinha.
Tem isso também, Tem. tá? Não sei se os pacientes falam isso. Muito! A gente tira foto, eles falam assim, doutor, eu tava daquele jeito. Eu falei, eu vi tá isso. vendo Eu emagreci 5 quilos. Mas eu olhei, eu falei assim, gente, o pescoço deu muita diferença. O contorno afinou o braço. Mas na época, assim, eu sabia que não tava. Mas eu não enxergava. Não enxergava a gravidade, né? Como não tava E gravidade, 5 mas você não quilos, enxergava. olha, mais 5 quilos, você já fica feliz. Gente, 5 quilos é um pacote de arroz. Vai lá no mercado e vida. pega um pacote de arroz. Entendeu? O paciente, uma das coisas que ele também faz lá dentro do consultório é desmerecer o que ele já alcançou. Ai, foram só 2 quilos. Eu falo, tá, dá a mãozinha aqui. Eu coloco 2 quilinhos na mão dele. Eu falo, e aí? Então, não desmereça nenhum progresso. Mas as pessoas, elas não gostam, assim, elas ficam meio receosas de comemorar, né, as pequenas conquistas, né? Sim, é porque todo mundo só olha o... Ninguém comemora Crítica, a jornada, né? verdade. Todo mundo só quer o destino, né? E fora o seu esposo, assim, tem algum paciente que você, assim, se lembra agora pra contar, assim, Muitas de pacientes, transformação? muitas. Tem paciente minha que já deixou o casamento de relacionamento abusivo, que já apanhou do ex-companheiro, porque ele dizia a ela que ninguém ia querer ficar com ela, que olha Lê do você, engano. olha como você tá. E depois dela emagrecer, ela fala, doutora, eu saí desse relacionamento. Tem paciente que mudou de profissão aos 40 anos. Então, assim, eu sou muito feliz no que eu faço, porque eu consigo transformar a vida. Deus me usa para fazer isso com as pessoas. Outro dia eu tava no mercado. No mercado, a paciente veio me dar um abraço. Eu tava pegando fruta lá, ela veio me dar um abraço, falar: eu gosto tanto de você, doutora, você não tem noção do que você fez Que pra minha gracinha. vida. E eu falo, e toda vez, às vezes eu tô desanimada, acontece algumas coisas, mas e Deus sempre coloca pessoas no meu caminho que me Naquela mostram hora, né? a importância do que eu faço. Sim. Mas são muitas Do que histórias. você faz, da forma que você faz. É. Porque, como a gente já falou em outro episódio, qualquer um pode fazer, né? Sim, Às vezes, mas a conhecimento. forma que você faz, né? A forma que você cuida do paciente, zela do seu paciente, se preocupa. E você fica feliz, eu tenho certeza, como eu, né? Com o paciente satisfeito. Gente, a gente fica muito feliz, não fica? Ai, é bom demais isso. E assim, eu sigo eles na rede social, eu comento. Isso, Você é tá maravilhoso. linda. E outra coisa, elas chegam geralmente lá no consultório a primeira vez, antes do tratamento, com uma roupa preta, larga, leg, às vezes o que cabe. E aí na primeira, terceira, quarta semana, elas vão mudando a roupa. O E elas estilo. vão se vestindo, vai colocando uma saia, Vão até se coloca uma arrumando mais, blusinha. quando é assim. Gente, é incrível. O ano passado, no final do tratamento, a paciente veio fazer a consulta, né, de encerramento do tratamento, ela tava de cropped. Perfeita. E ela Bota um chegou cropped. lá assim, de camiseta. E a gente fica tão feliz, eu e a minha E equipe. você mostra isso pra ela? Você... Mostro, a Olha gente, aqui. a gente fica, meu Deus, a gente comemora junto. Legal. E é muito gostoso, né, participar disso. Vamos falar agora um pouquinho, vamos voltar para os hormônios. Eu quero falar com você um pouquinho da testosterona. É um hormônio só masculino? O que você vai falar? Você faz uso desse hormônio dentro da sua prática clínica? Explica pra gente um pouco, de uma forma assim, que vamos pensar aqui que ninguém tá entendendo nada. É mesmo. Bem simples, Vo- tá? Polêmico, né? Volta aí Isso. para a reposição Voltamos. hormonal de que causa câncer. A testosterona, ela é um tabu dentro do consultório. Por quê? Porque é um tabu ainda para muitos profissionais da área da saúde aceitar que a mulher precisa também de testosterona, assim como o homem. Então, a testosterona é o hormônio que o homem tem em maior quantidade. Mas isso não significa que a mulher não tem que ter. A gente tem que ter testosterona, sim. A mulher com uma testosterona muito baixa, ela tem memória, ela fica dispersa, a memória dela fica ruim, ela vai pra academia, ela não tem força. Isso, gente, o que eu tô falando, tá, de reposição hormonal, falando em testosterona, eu tô falando de mulheres aí próximas aos 40 anos, não é menina jovem que vai chegar lá com 20 anos, não. Quando a gente identifica que a mulher tem essa alteração, e a gente faz a reposição, são mulheres aí um pouco mais velhas. E assim, o que a gente fala? Que hoje, se você for ver bem, a indicação na Sociedade Brasileira de Ginecologia, de Endocrinologia, fala que é para hipotestosterona em mulher que tem desejo sexual hipoativo. Baixa libido. É ainda pior que a baixa libido. A baixa libido, às vezes, o marido consegue até estimular um pouco. O desejo sexual hipoativo, o marido nem isso consegue. A mulher, ela começa a ter uma aversão para a relação sexual.
E nesses casos é considerado sim a reposição de testosterona. E aí quando você pega esses profissionais da área da saúde, eles falam que testosterona mata, que testosterona isso, testosterona aquilo. Porém, quando você pergunta para eles assim, quando um paciente é transgênero, você sabe o que é transgênero? Explica pra gente, né? Detalhadamente. Transgênero é uma pessoa que não se identifica com o sexo biológico que ela nasceu. Então, se eu for uma mulher transgênero, eu vou ser um homem transgênero. Tipo, eu sou uma mulher mas que me identifico hoje como homem. Então, se eu me identificar como homem e for em um profissional, ele vai me apoiar a usar testosterona. E eu posso ter uma testosterona elevada, de 700, 800. E dentro desse acompanhamento, ao longo da vida, as mulheres não mostram que elas começam a desenvolver problemas. Então, tem estudos feitos que a mulher com doses maiores de testosterona, quando ela vai repor pensando ser um paciente transgênero, ela pode. E aí é uma grande hipocrisia. A mulher, para mudança de sexo, quando ela se identifica como homem, ela pode usar. Mas eu não posso usar por uma mulher que quer melhorar um pouquinho a questão da massa muscular, que essa mulher tá perdendo músculo, e na menopausa essa mulher não consegue aumentar a massa muscular com uma dieta adequada, com o treino de força, ela não consegue nem fazer força no treino. Perfeito. A mulher tá com perda de memória, e por que eu não posso usar? É muito tabu, né, Renata? É muito tabu. As pessoas muito tabu. falam, mas não explicam. E é tabu por quê? Porque o médico, ele não se coloca nesse lugar de estudo, de acompanhamento. E o que eu vejo é dia a dia do meu consultório, que eu faço há mais de uma década isso. Certo. Então eu trabalho e eu vejo assim na prática. Eu falo pra vocês, eu tenho 39 anos e eu faço sim reposição de testosterona em mim. E eu tenho uma outra vida. Tá? Você vai agora, pega meu exame, você não tem um exame extremamente alterado. Eu uso para qualidade de vida, para melhora da massa muscular, para eu ser um pouco mais ativa. Certo. E tá tudo certo. Que bom. Nossa, muito, muito esclarecedor, assim, essa explicação sua relacionada à testosterona para mulher, achei perfeito. A medicina falhou muito para ensinar, né? Que as mulheres, a gente tem que aceitar o cansaço, o ganho de peso, a insônia, né, a perda da libido e achar que isso é normal da idade. Sim. É um absurdo. É um absurdo. E a gente volta a falar naquela questão que às vezes os profissionais falham em não ouvir Sim. as mulheres. Eu falo para minhas pacientes, se você for em um médico e ele olhar o exame e falar tá tudo normal, você não volta mais nele. Quando a gente fala sobre hormônio, você não é um pedaço de papel, você é aquilo que você está me falando que sente. Quando a mulher ela faz 40 anos, ela chega próximo ao climatério. O que é climatério, né? Muitas de vocês não sabem o que é. Climatério são 10 anos, até de 8 a 10 anos, que antecede aí a última menstruação, que vai levar a mulher à menopausa, o fim da idade reprodutiva. A mulher começa a fazer 40 anos, gente, o que acontece com ela? É como se fosse um carro andando, que esse carro anda. Então, se eu faço o exame no dia que o carro tá andando, vai dar o exame normal. E aí o médico vai falar pra paciente, gente, olha só, teve uma paciente que passou comigo com todos os sintomas do mundo. Essa paciente estava extremamente depressiva, tal. E sabe o que ela falou pra mim? Que o profissional olhou o exame dela e disse a segunda frase pra ela. Mas ele era homem, tá, gente? Os homens me desculpem, mas vocês não entendem nós. Sabe o que ele falou pra ela? Não vai fazer reposição hormonal, não. Time que tá ganhando não se mexe. Uau. Eu falei, mas que time que tava ganhando? Era o dele? Porque o seu não era. Eu fiquei revoltada. Eu fiquei revoltada com ela. A mulher, assim, a ponto de divorciar. A ponto de divorciar, extremamente irritada. A mulher passando todas as situações possíveis. E o médico falou pra ela que time que tá ganhando se mexe. Como que ela tá hoje? Agora, o time dela tá ganhando. Isso, então o time agora... dela tá ganhando. Eu falei pra ela, olha, liga pra ele e fala, doutor, meu time tá ganhando. Agora está. Eu falei, minha filha, aqui, ó, vamos botar essa bola pro gol agora, porque... E eu fico assim, eu fico agoniada com Renata, isso. e você, eu vejo assim, que você é muito atuante, né, nas redes sociais. Agora vamos falar sobre isso. Você acha? Eu não acho. Eu acho. Você acha que eu sou atuante? E o que você, assim, o que você vê, assim, que... O que é um diferencial para você
tá ali atendendo os seus pacientes, tá parando para informar as pessoas, que eu vejo que a sua rede social você usa para informar, Sim. né? Igual esse bate-papo de hoje, tenho certeza que você já gravou vários vídeos falando sobre isso, Sim. né? E como que essa era, assim, da questão da medicina, para você estar informando as pacientes da forma que você informa, que é uma forma diferente. Eu acho que é uma forma mais humana, Sim. pela forma que eu vejo. Em 2026, a gente vive aí uma era de longevidade muito forte. Então, todo mundo hoje quer ficar bem, quer envelhecer com saúde, quer ir para academia. Todo mundo chega no meu consultório querendo tomar suplementação. Mas isso só vai acontecer se a gente conseguir viver a era da reposição hormonal. Não tem como. Eu chego na paciente, ela fala, ai, doutora, com os hormônios alterados, passando pelo climatério, ela, tá, mas e o magnésio? E o... Falei, calma. Eu falei, gente, você precisa de hormônio, não se iluda. Tá, o magnésio tem a função dele, mas ele não vai substituir uma reposição hormonal de estradiol, que é o principal hormônio da mulher. Então, a gente vive essa era. E o básico precisa ser... Como que é aquela frase Explicado, fala? dito. O básico tem que ser dito. não é o básico, é uma outra palavra. O óbvio tem que ser o dito óbvio todos os dias. Precisa ser dito todos os dias. Por quê? Porque pra mim é tão óbvio, mas eu vivi na pele e não consegui Identificar me de cara, né? de cara, porque eu botei culpa na criança que é pequena. E o que eu vejo dentro do meu consultório é isso. Outro dia, tem 2 semanas que eu estava conversando com uma médica, e ela falou, eu tô com uma alteração no intestino. Eu falei, conte-me mais. Aí ela, então, eu tô cansada ao extremo, eu tô não sei o quê, eu acordei de madrugada, isso aqui, eu falei, tá, o que você tá fazendo? Ela, eu tô tomando não sei o quê, tal, melhorou, mudei a alimentação, todo. Eu falei, mas melhorou quanto? Aí ela, então, tem 2 meses que eu tô fazendo isso, eu acho que ainda não deu tanto pra ver a melhora. Eu falei assim, claro, isso daí que você tá me contando é uma alteração hormonal, você precisa investigar isso. Então, ela é uma médica e não conseguiu identificar. A mulher, antes dela chegar no meu consultório, ela pensou em passar no psiquiatra, no neuro. Ela não entende que é hormônio. Ela acha que tá ficando doida, entendeu? Ela começa assim, meu Deus, tá acontecendo? É encosto, é anemia. Outro dia eu coloquei no meu Instagram. É macumba, é anemia, é o que fizeram pra mim. Então, assim, nada. Qual que é o primeiro sinal hoje que você tem que procurar um médico pra falar de reposição hormonal? Você entender que alguma coisa em você mudou, o seu corpo mudou. Você não se reconhece mais como a Márcia. O cansaço excessivo também, né? Tudo. Hoje, se você for colocar lá a lista de sintomas da mulher no climatério / menopausa, são mais de 100. E os mais comuns que entram ali, assim, os mais frequentes, é que são muitos também, são né? São muitos, mas assim, outro dia eu fiz um vídeo falando dos 3 principais, assim, dentro da minha prática clínica. Eu vejo que, pra mulher, cansaço e a mulher para de projetar a vida, o sonho, a mulher para de sonhar. Então, a mulher, ela vai vivendo... Desânimo. Ela vai vivendo um dia após o outro, empurrando. Chega final de semana, ela não quer passear com o marido, ela não quer passear com a família. Ontem eu atendi uma mulher que ela falou o seguinte pra mim, doutora, eu não tô indo na igreja. Desânimo. Porque eu não consigo nem ir na igreja mais. A igreja, se for, tem que ser muito perto da minha casa, porque eu não consigo nem me arrumar. Eu tô tão cansada, eu tô tão desanimada. E ela não entende, a mulher sente que envelheceu, né? Então, ela começa assim, primeiro, eu vejo muito desânimo, e a mulher, ela atribui a rotina, porque a mulher muitas vezes é dona de casa, ela também trabalha fora, então ela acha que é rotina, ela acha que a rotina dela tá pesada, e ela não identifica. Irritabilidade também, a mulher fica muito irritada, alguém falou alguma coisa pra ela quer estourar. Qualquer coisa, pavio curto, né? Muito emotiva, a gente chama de labilidade emocional, então a mulher, ela olha filhos, alguém dá uma crítica ou faz uma elogio, ela fica muito emocionada, tanto que elas choram muito dentro do meu consultório. E... tem a questão dos calorões, mas assim, nem todas. E as mulheres, às vezes, elas não sabem identificar o que é calorão. Isso daí eu percebi esse ano, tá? Que nem sempre é o calorão da forma que a gente fala. Mas e qual é o calorão mesmo? O que eu tive, eu comecei a ver que muitas pacientes sentem nessa forma. A paciente entra num lugar, tá muito frio. Aí ela desliga o ar. Aí daqui a pouco tá quente, aí ela liga o ar. Aí esquentou, ela, nossa, acho que esquentou tá frio.
Então, ela não sente aquele negócio do pescoço pra cima, que é o que geralmente explicam, né? Mas ela sente o quê? Alteração na temperatura. Como que foi comigo? Eu entrava no carro, meu marido tava dirigindo, eu... Nossa, que frio! Aí ele ia... Tá. Aí daqui a pouco eu... Meu Deus, que calor! Aí ele ficava assim... Escolhe o que você quer. Então, é isso. Eu senti dessa forma. E hoje eu consigo perguntar para essas mulheres de forma diferente. E, pasmem, quase todas que eu começo a abordar dessa forma, ela... sim. Tá certo, é isso mesmo. Nossa, não sei como sinto você isso. adivinhou. E, tá, eu voltei da rede social, tá? Vamos voltar a falar da rede social, que a gente rodou. Mas você vê que a rede social ajuda a informar as pessoas. E eu vejo que muita gente... Tem uma coisa que o pessoal fala que quem fica quieto, né? Sim. Tem, tipo assim, tá errado, porque tá deixando, às vezes, a pessoa que não sabe falar. Os bons precisam Isso. falar e informar a paciente. E você lida bem com a rede social? Como você Olha, lida hoje? Eu lido como se fosse um trabalho também. Hoje eu Isso. falei pro meu funcionário, a parte mais fácil da minha vida é atender. Porque eu sento ali e é aquilo que eu nasci pra fazer. Agora, na hora do vídeo, doutora, o que a gente vai gravar hoje? Eu falei, ai, Não. preguiça, ai meu Deus, mas hoje eu programei uma caixinha, isso, aquilo. Então, assim, é algo como parte do meu trabalho. Mas que faz eu tenho, parte. Hoje faz você vê que é parte, imprescindível, né? eu gosto. E você vê que é imprescindível pro seu trabalho. Sim, informo. Tem muitas pacientes que chegam até mim porque viram eu falando alguma coisa que despertou nelas. Nossa, eu ouvi aquele dia que você falou tal coisa, é exatamente o que eu tô sentindo, então por isso eu vim aqui hoje. Perfeita. E ali dentro da sua clínica, o que você não abre mão, assim? Você fala, olha, você tem uma clínica que tá linda, por sinal, né? Tá perfeito. E o que você não abre mão ali dentro pro seu paciente? Eu não abro mão das pacientes entrarem ali e ter acolhimento, se sentirem únicas. Em casa também, né? Em casa. Então, a minha clínica, quando você entra lá, você acha Uma que casa, tá você dentro da não, você casa. não tá em uma clínica, Perfeito. você tá numa casa ali. Então, você não se sente ali naquele ambiente médico, né, que Tenso, às vezes né? fica tenso. Então, acolhimento, que é o que eu faço com a minha equipe, os treinamentos que a gente faz, é tudo voltado para acolhimento. E eu sou uma pessoa que eu acolho muito. Acho que a gente tem também essa questão da natureza, né? Eu sempre fui assim. Entendi. Falando em acolhimento, tem um livro que eu li que eu gostei muito. Acho que você não leu ainda. Como influenciar pessoas e fazer amigos. Como fazer amigos e influenciar influenciar pessoas. Aham. Ela que leu e eu que sei o nome. É isso, eu li, assim, eu vejo tem muita coisa ali daquele livro que eu já faço naturalmente. Tem em casa, mas assim, Você não leu ainda, mas eu vou ler nos eu acho, não, eu próximos tenho anos. certeza que você já faz muito isso, mas você já Sim, faz naturalmente. Natural. É aquele negócio, é o que eu falo, tem tanta coisa que às vezes a gente treina e é algo que você nasceu pra fazer. A gente precisa treinar, claro. Mas eu tenho trabalhado muito a questão... Tanto que esse ano eu voltei muito para a questão espiritualidade, Deus. E mais próximo de Deus, cada vez mais próximo de Deus, eu estou muito mais próximo dos meus pacientes. Com certeza, você vai entender a realidade deles melhor, mais fácil, Sim. você vai estar mais sensível a eles. Sim. Aí você entende e sente. E eu oro todos os dias e falo, Senhor, coloque as pessoas que precisam estar comigo. Pessoas que o Senhor me transforme para eu conseguir acolher, transformar e que elas saiam da minha clínica de certa forma transformadas, né? Independente de quem são. Porque eu sempre falo assim, né, a questão médica, o atendimento, eu acho que vocês médicos, vocês estudam tanto também ali a parte científica. Essa parte científica vocês estudam muito. Então, às vezes, essa parte do acolhimento, às vezes o profissional fica um pouco mais seco, mais retraído. Hoje, as pessoas, elas não querem mais. Hoje, elas querem que o profissional olhe no olho, que pare ali aquele momento para estar ouvindo ela mesmo, ouvindo de verdade, na essência. Não só estar escutando. Escutar qualquer um escuta. E entra aqui e sai ali. Toda pessoa que entra ali, ela é filha de alguém, ela é casada com alguém, ela tem uma família e ela é alguém que merece o meu melhor naquele momento. Quer ver uma coisa assim que eu fico extremamente preocupada com o paciente? É quando tem um paciente na minha agenda que ele viajou para estar ali.
Entendeu? Tem um paciente que, doutor, eu viajei à noite, como aqui de Cuiabá, a gente tem muito pacientes que vêm do interior. E tem paciente, às vezes, que vem de Olha a ônibus. A mulher importância. vem de ônibus, outro dia veio um paciente de ônibus, de Pontos e Lacerda, para fazer um implante comigo. Ela viajou a madrugada Chique. toda, estava ali de manhã. Só que aquilo, eu falo assim, Senhor, será que eu mereço tanto uma Merece. pessoa viajar para passar comigo? Com certeza. Você e ela merecem também te conhecer, certeza. E aí eu falo assim, o que eu posso fazer pra tornar essa experiência dela melhor possível, gente? Essa mulher ficou horas dentro de um carro pra estar aqui nesse momento, então nada pode dar errado. Renata, mas essa sensibilidade que você tem, as pessoas têm uma dificuldade de sentir, então assim, você tem que agradecer mesmo a Deus, porque já é seu isso, seu, e você também está trabalhando, né, para ser cada vez melhor para as pessoas. Sim. Que você já faz o bem, você já é médica que é para fazer o bem, mas você, além de você dar o remédio, resolver ali aquela dor, aquele problema, você acolhe. Então, assim, você já está fazendo. Essa pessoa que está vindo de longe e vem essa e vão vir muito mais, eu tenho certeza, ela já está sendo acolhida. Você já está fazendo e está fazendo certo. E você tem que espalhar isso aí. As pessoas têm que saber que você trabalha assim também. E tem coisas que a gente vê que são de alma, né? Igual agora aqui, ó, esse programa. Isso a gente não fala lá na clínica. Não. Não fala. Você não pega o Instagram pra falar, ai, gente, olha aqui. Não. Não. E às vezes uma pessoa tá assistindo e fala, nossa, às vezes a própria pessoa, eu posso melhorar. Não só sendo um médico, um dentista, um advogado, mas qualquer profissão. Em qualquer coisa que você, né, você queira fazer o seu melhor. Fazer o meu melhor. Eu aplico isso muito dentro da minha clínica. Quando eu vou chegar em algum funcionário, que eu vou falar alguma coisa, chamar ele para conversar sobre alguma coisa que pode ser melhorada, eu sempre falo, nessa cadeira, eu sou a pessoa que mais tenho que aprender. Então, às vezes, quando eu vou falar com uma pessoa que eu vejo que ela não gostou muito, eu falo, vamos desmontar. Porque, assim, eu sou a pessoa que mais preciso aprender todos os dias. Você quer trabalhar comigo? Então você tem que aceitar que você vai aprender todos os dias. Você tem que ser humilde. Eu falo isso. Teve um dia que eu falei isso pro meu colaborador. Eu falei, se você não tem humildade, você tá querendo me dizer que você não precisa mais aprender nada. E se você não precisa mais aprender nada, a gente não consegue trabalhar. Então, eu vejo... Porque, Márcia, você sabe, né? Você estuda muito, você sabe. O quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tá ali na frente desenvolvendo, porque não é só paciente. Não. A gente desenvolve pessoas dentro da clínica. Então, hoje, equipe. Eu trabalhava em uma clínica que eu ia lá, atendia e ia embora. Hoje em dia, não. Eu tenho uma clínica que eu desenvolvo pessoas, equipe. Então, não tem como. Você não é só a fazedora, né? Você não é só... Você faz a gestão. Então, assim, gestão, e você entende envolve muitas que coisas. você precisa de trabalho. E você entende quanto mais eu sei, menos eu acho que eu sei. Mas essa sensibilidade que você tem, você já está há anos-luz, assim, sabe? Então, você só tem 39 anos, vai acontecer muita coisa pela frente, as pessoas têm que saber essa forma com que você lida. E você tem que se desenvolver mesmo, desenvolver pessoas. Sim. Porque a gente ensina também muito o outro com o nosso exemplo, né? A gente tem que ser o espelho. Às Sim. vezes a gente fala, mas não faz. Não, é fazer. E eu vejo que lá dentro você faz. Quando eu ia perguntar pra você, seu diferencial, né? Como médica, mas você acha que você me contou, tipo assim, Márcia, o que você acha que é o seu diferencial? Ai, meu Deus, tô me achando. Não, o seu diferencial. Eu sei que tem vários, mas o que você sente, assim, que é o maior que você consegue ver dia a dia? Eu vejo, assim, que o meu diferencial talvez é gente como a gente. Dentro lá da minha clínica, não existe nenhuma pessoa, desde o seu natalino que abre a porta, a Laide que faz. A gente tem tanta conexão entre a gente. Toda sexta-feira a gente almoça junto, a gente tem um almoço, Delícia. a gente pede feijoada numa paciente minha, a gente come ali. Toda sexta-feira a gente tem esse almoço em equipe. Então, meu diferencial é ensinar com exemplo. Então, eu falo assim, gente, olha, o tanto que eu estou me doando aqui, o tanto que eu preciso aprender, o tanto que eu estou aqui por vocês, pelos pacientes. Então, eu acho que talvez é ser humilde, né? É ter humildade para aprender. Sim. Talvez, assim, é humildade para aprender, eu acho. Que eu tenho. Ontem mesmo, a minha secretária sentou lá e falou, doutora, poxa, você vai fazer o podcast, você não falou, não avisou pra mim. Tinha um monte de paciente. Tem um monte de paciente à tarde e você não me avisou. Ela foi lá chamar minha atenção. Eu pedi desculpa. Eu falei, Raíssa, desculpa. Eu errei feio. Ela errou, doutora, errou.
Eu falei, eu te prometo que não vai mais acontecer isso. Eu só tô preocupada se tem algum paciente do interior, tal. Aí ela verificou, conseguiu remanejar os pacientes. Mas, assim, imagina que eu ia falar, oxe, eu aviso você na hora que Uai. eu quero, quem, né? Eu falei, pelo amor de Deus, eu tô erradíssima. Erradíssima. Então, assim, é isso. É você ter humildade e você também... Mas, ó, vou falar pra você. Você agora, como uma pessoa que tem liderança também, fala pra mim. Às vezes, uma dificuldade que eu tenho, tá? Tô fazendo aqui um desabafo também. Ah. Você sente dificuldade em ser humilde e ser líder? A gente tem que... É muito difícil também. Tem que ser duro na hora que tem que ser e da forma correta também, na hora Isso, certa. na hora Eu acho certa. que existe a hora certa, o jeito certo de ser duro e o momento certo. O momento, a hora e o jeito. Então a gente tem que ter muito sentido, né? Uma sensibilidade para avaliar isso, para a gente conseguir ser firme. Firme, humilde e ter um coração bom. Então, assim, tem que ser mais sensível. Quando você me falou que se aproxima mais de Deus, ele traz essa sensibilidade pra gente. Muito, muito. Porque a gente tem que ser duro também. Duro não, firme. Né? O líder, Firme. ele também é firme. Ele Mas tem ele, que liderar, ele é né? firme, com amor, entendeu? É. E consegue se colocar no lugar do outro e mostra pro outro. Então, assim, eu acredito que você tá muito no caminho certo. E eu também Sim. procuro, todos os dias, eu ser também uma pessoa melhor para mim, para os meus pacientes, para todos que estão à minha volta, para as pessoas que trabalham comigo, e a gente tentar ser exemplo, né? Ser exemplo. Eu falo lá na clínica assim, eu passo o dia inteiro aqui. Se eu não tô aqui, eu tô na minha casa. E você também, você me vê mais do que... A gente tá aqui convivendo junto, mais do que com os nossos familiares. Então, vamos transformar esse lugar do melhor lugar que possível pra gente ficar o dia inteiro. E eu falo também muito assim, que eu quero que as pessoas lembrem de mim, quando falam, como que elas querem, pra você isso, como que você quer que as pessoas, assim, lembrem de você? Depois eu vou falar como que elas lembrem de mim. Eu quero você. que lembre de mim por eu ser uma pessoa acessível, uma médica Uau, acessível, uma arrasou. médica acolhedora, porque eu me esforço pra isso. Eu me esforço Ai, que assim, lindo. pra... Eu sei que assim, que a gente tem defeito, que muitas vezes eu tento fazer Tem com... limite, né? Mas você faz o que você pode. Eu faço querendo ser... Não, eu sei que eu não sou perfeita, mas assim, eu quero dar o meu melhor. Você vai lá, responde o direct na rede social como Eu você sempre pode. respondo o Perfeita. paciente. Respondo... Pode demorar um pouquinho, mas responde. Não, eu respondo. No direct. No Instagram, comento, eu sigo minhas pacientes, comento nas fotos, vejo que elas estão maravilhosas. Eu passo para elas exatamente isso. E eu falo para Deus, os pacientes, coloca pessoas certas no meu caminho, pessoas que precisam estar comigo, é só colocar Eu, aqui. assim, quando eu penso como que as pessoas querem lembrar, eu quero que elas lembrem que eu tratei-as muito bem. Tipo, nossa, ela cuidou de mim, ela me tratou bem, ela foi educada comigo, ela me fez sorrir. Eu sempre penso também nisso, sabe? Uma das pessoas, eu quero que elas tenham sido felizes comigo. Sim. Igual aqui mesmo, quando a gente vai começar o programa, eu falo, gente, eu quero que a gente se divirta, que a gente seja feliz naquele momento. Isso. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes têm muitas coisas, né? Mas não tem alegria. Então, ela não tem nada. Exatamente. Olha, pra gente começar a finalizar, porque já passou o tempo, voou, hein? Amei. Voa, né? Quando a gente fala de propósito, então, na medicina, com a medicina, e aí? O meu propósito com a medicina e com a minha vida é exatamente isso. Mulheres, trazer essas mulheres de volta a elas, Ou até reconexão também, com a reposição hormonal. Então, eu tenho um chamado muito forte com isso, reposição hormonal. Então, assim, o meu propósito dentro da medicina é isso. Eu falei pra minha irmã uma vez assim, sabe quando você descobre o seu propósito? Quando você poderia ter o dinheiro que fosse no banco, mas você ainda acordaria de manhã e estaria fazendo isso. Então, esse é o meu propósito. Não importa o quanto eu tenho na conta, eu ainda estaria sentada lá fazendo o que eu faço. Então, da forma que você faz. Da forma como eu faço. Então, eu falo, meu Deus, eu não vejo tempo passar quando eu tô com uma paciente, sabe? Aquilo que... Você suspira. Gostoso, né? Você sente dentro de você, né? Que eu sinto muito forte isso. Eu Ai, nasci que pra delícia. viver isso. Então, esse é o meu propósito. E propósito, assim, é que Deus abençoe outras pessoas também através de mim. Com toda certeza, igual eu falei aqui Funcionários. pra você. Renata, você tem que falar isso, você tem que mostrar a forma que você faz, que você vai inspirar outras pessoas, né? E principalmente os profissionais da sua Sim, área. sim. Fala, nossa, ela faz dessa forma, eu não consigo fazer, mas eu vou tentar, né? E a gente consegue. Ai, você foi maravilhosa. Olha, eu sou suspeita, gente, em falar,
mas você é muito verdadeira. E quando a gente é verdadeiro, as pessoas percebem. Sim. E você tá muito no caminho certo. Deus já abençoou você com a família maravilhosa. A sua profissão, ela é divina. Ela é uma profissão, assim, perfeita, sabe? Deus, você conhece demais os médicos. Ele vê que vocês estão lá com a mão. Então, assim, pega na mão de vocês mesmo. E você tem um diferencial. E você tem que mostrar para as pessoas. E você tem que seguir nesse caminho. Ai, meu Deus do céu, ela é diferente. É isso mesmo. É a diferente. É a diferentona, é. Entendeu? Ah, é isso. E segue. E eu tô muito feliz. Eu tô até emocionada agora que pra gente finalizar esse episódio. E eu quero agradecer você, que foi uma pessoa que sempre me acolheu. E sempre, e sempre acreditou em mim também. Acredito. E me chamou, me confiou a sua mãe. Sim, no meu consultório. Tenho várias amigas, eu também. Tenho pacientes, amigas. Mas assim, a mãe, né? A mãe já a mãe não é 70 anos, gente, precisando emagrecer. Foi um voto aí que o ano passado me deixou muito feliz. E ela simplesmente ama. Ela, nossa, Márcia, ela cuida da gente muito bem. E pessoa de 70 anos gosta desse cuidado. Ela, ele cuida muito bem, as meninas são muito boas. Sim, ela falava isso também. E agradecer você por eu estou aqui hoje, falando sentada, falando tudo isso, porque tem você que teve como propósito nossa união. Então, se eu não seria hoje o Reconnect se não fosse Renata e Márcia. Porque se fosse, eu já te falei isso, que se fosse só Renata, ele não existiria. Se fosse só Márcia também não. Porque num momento da minha vida, isso sozinha não caberia pra mim. Eu preciso de alguém como você pra tá mandando mensagem. Ó, que engraçado, antes da gente encerrar. Outro dia a gente tava sem se falar. Se falar não, um pouquinho a gente tava falando. Trabalhando demais. Aí eu mandei mensagem pra ela e falei, Márcia, a gente tá desconecte-se. Vem aqui tomar um café comigo, não, deixa comigo. Tá, desconecte-se comigo. Chegamos lá e já conectou rapidão. Eu falei, a gente não pode perder conexão, porque a gente, né, como que a gente vai trabalhar lá no podcast desconectada? Então, a gente, em um minuto lá, a gente se reconectou. Certeza. E eu quero te agradecer por tudo, por você ter me chamado e fazer parte dessa fase da minha vida. E é pra você quero te agradecer falar muito. o que você falou hoje, sabia? Eu tenho certeza. Quando você, eu até me arrepio. É pra você falar e mostrar, porque no dia a dia as pessoas não sabem disso aí. As pessoas não sabem, Renata. E quando você me chamou pra aquele evento, vou falar pra você, eu tava passando uma fase assim muito desafiadora. Sabe quando você fala assim, meu Deus, esse ano começou muito difícil, com várias coisas acontecendo. E você me chamou pra fazer um evento e eu vou te falar, na hora que eu cheguei naquele evento e vi meu nome, minhas fotos assim, todos os telões assim, Deus falou assim dentro do meu coração. Tá vendo como eu te amo? Cara, eu fiquei tão emocionada, Márcia, quando eu entrei naquele evento, que você preparou tudo, o seu marido foi lá à tarde, com todo carinho, colocou as nossas fotos, e aí a gente entrou no evento e a nossa foto tava em todos os lugares, assim, foi como se Deus pegasse na minha mão e falasse comigo. Só pra você falar sobre hormônio. Meu Deus! Não é só pra você tratar a gente com hormônio, não é só pra você tratar a gente pra emagrecer, não é só isso, é pra você acolher, é pra você amar o próximo, é pra você mostrar pra outras pessoas que além da medicina, é muito além, a medicina é uma profissão muito linda, é muito além. Então, é pra você seguir mesmo, eu tenho certeza. E se eu falo que não sou eu falo que é Deus, que Ele me usa. E eu falo sempre isso, falo, Deus, me mostra. E é pra você estar aqui, da forma que a gente teve agora, hoje, nesse dia maravilhoso, com aquela outra convidada. Então, assim, você vai entendendo que é pra você sair de dentro da clínica, que é pra você sair lá de dentro, você já tá lá o tempo todo. É pra você sair dela e ficar além dela, não é só ela. Sim. A clínica... Isso aqui é muito maior. Alcança muitas pessoas, né? E você tem que falar e mostrar. Entendeu? E é com o nosso exemplo, com o nosso testemunho de vida. E a parte das dificuldades, todos passam. Eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui também Eles olham pra gente como fosse seres... Muita dificuldade, muitos problemas parecidos, entendeu? Pode ser uma coisa diferente da outra, mas sim, gente, as dúvidas são os mesmos, os medos existem, as dúvidas, mas tem que ter fé e acreditar. Amém. Foi maravilhoso, hein? Eu só quero te agradecer. Não, agradecemos a Deus. E assim, vamos finalizar. E se esse episódio falou com você... Compartilhe com a sua amiga, compartilhe com algum colega e vamos, assim, continuar nessa jornada juntos. Deus tem um propósito para todos nós, que sejamos pessoas melhores nesse mundo. E que as pessoas lembrem da gente somente com coisas boas. Ah, não porque a doutora Renata é sardinha médica, é bonita, se arruma bem, tem um carro. Não, gente, não é isso. Transformação. Transformação de vidas e cuidado com o ser humano. Amém. Obrigada, tá?
Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau.